Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao quarto domingo do tempo comum. O evangelho de hoje nos apresenta Jesus pregando na sinagoga de Cafarnaum em dia de sábado. Conta que ele começou a ensinar e os seus ouvintes se maravilhavam porque ensinava como quem tem autoridade. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, de acordo com a narrativa deste evangelho de hoje, até o espírito impuro presente no homem se dá conta da presença divina de nosso Senhor e, enquanto grita, não deixa de reconhecer em Jesus o Santo de Deus. Ao expulsar o demônio daquele homem que estava possesso, todos ficam assim maravilhados e dizem: que é isto? Eis uma nova doutrina e feita com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. Santo Atanásio, refletindo a respeito deste evangelho, observa que comandar os demônios e expulsá-los não é obra humana, mas obra divina. Com efeito, o Senhor afastava dos homens todas as doenças e todas as enfermidades. Quem, vendo o seu poder, ainda duvidaria que ele é o Filho de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus? A autoridade divina não é uma força da natureza como o relâmpago, o trovão, as tempestades. Não. É o poder do amor de Deus que cria o universo e, encarnando-se no Filho unigênito, descendo à nossa humanidade, purifica o mundo corrompido pelo pecado. É isso que nós devemos entender. Romano Guardini escreve: toda a existência de Jesus é tradução do poder em humildade, é a soberania que se abaixa à forma de servo. Desde a chegada de Cristo, o demônio bate em retirada, mas o seu poder ainda é muito grande e a sua presença, vai lembrar-nos São João Paulo II, torna-se mais forte à medida que o homem e a sociedade se afastam de Deus. Ora, devido ao pecado mortal, e nós sabemos disto muito bem, por experiência, sobretudo na realidade em que o mundo se encontra, não poucos homens ficam sujeitos à experiência do demônio, mas convertem-se em diferentes graus em instrumento do mal no mundo e ficam assim submetidos à pior das escravidões. Quantas escravidões que nós estamos então observando no mundo deste século XXI. Jesus sabe que para libertar a humanidade do pecado, ele deverá evidentemente sofrer o sacrifício da cruz, mas isto é exatamente a sua identidade, como nós escutamos no Evangelho dos domingos passados, quando ele foi apresentado pelo próprio João Batista como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o demônio, ele quer distrair Jesus desta sua missão, da finalidade da sua encarnação. Ele quer fazer com que Jesus se desvie e se torne, portanto, alguém de destaque na sociedade. Ou seja, distraindo Jesus para que ele tenha sucesso. A cruz de Cristo será, portanto, a ruína do demônio, e é por isso que Jesus não cessa de ensinar aos seus discípulos que para entrar na sua glória deve sofrer muito, ser rejeitado, condenado e crucificado, dado que o sofrimento faz parte integrante da sua missão. Jesus então intimou o espírito mau: cala-te e sai dele. E aí, como nos diz o Evangelho, o espírito mau
sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. A vitória sobre o espírito imundo, precisamos compreender isto, quando o Evangelho fala espírito imundo, era um nome que era muito presente, na época, dado exatamente ao demônio. Então, a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre esse espírito imundo, sobre esse espírito impuro, é sinal claro de que chegou a salvação, aquela salvação divina prometida desde há muito, lá no Antigo Testamento pelos profetas. Jesus, ao vencer o maligno, revela-se como o Messias, como o Salvador, com poder superior ao poder dos demônios. Vai dizer ele, por exemplo, no Evangelho de São João: é agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso. Ao longo do Evangelho, isso torna-se bastante claro, porque se mostra ali a luta contínua do demônio contra nosso Senhor e, logicamente, a vitória de nosso Senhor contra o demônio. A oposição do demônio a Jesus vai aparecendo cada vez mais clara. É solapada e sutil no deserto, nas tentações, manifesta e violenta nos endemoniados, como nós vemos diversas narrações evangélicas, radical e total na paixão, que é a hora e o poder das trevas. Mas a vitória de Jesus é também cada vez mais patente, até ao triunfo total da ressurreição. Como seria bom, então, que, meditando no Evangelho sobre a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o pecado da humanidade, sobre a ação do demônio, a gente pudesse cada vez mais nos harmonizar com a sua vontade, para que assim não sofrêssemos as influências do mal na nossa vida. O demônio reconhece de alguma maneira a santidade de Cristo, mas este reconhecimento ele não está carregado de caridade. Além do fato concreto, nós podemos ver neste endemoniado os pecadores que se querem converter a Deus, libertando-se da escravidão, do demônio e do pecado. A luta pode ser uma luta longa, mas que vai com certeza concluir-se com a vitória de Cristo. São Paulo recorda-nos, na segunda leitura, por exemplo, que fomos resgatados por um preço muito alto e exorta-nos firmemente a não voltar à escravidão. São José Maria Escrivá nos ensina o seguinte a respeito disto. Diz ele: o primeiro requisito para desterrar esse mal é procurar comportar-se com a disposição clara, habitual e atual de aversão ao pecado. Energicamente, com sinceridade, devemos sentir no coração e na cabeça horror ao pecado grave. O pecado mortal é o pior, ou a pior das desgraças que nos pode acontecer. São Paulo, se referindo a isto, na carta aos Romanos, ele vai dizer que aqueles que assim o fazem trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Mas não nos enganemos, pois o pecado venial, embora não causem a morte espiritual, como acontece ao pecado mortal, mas leva-nos, por assim dizer, ao desleixo em relação à contrição, à vida espiritual, e com isso implicam um convite aos pecados graves, aos pecados mortais. E nesse sentido é que devemos também sempre vigiar para que nós não caiamos nesses ciladas. Para lutar, então, eficazmente contra os pecados veniais ou pecados leves, cada um de nós que somos cristãos devemos começar por encará-los na sua real importância. Eles causam mediocridade,
espiritual e tibieza e tornam realmente difícil o caminho da vida interior. Vamos então renovar hoje esse propósito firme de repelir tudo aquilo que possa ser ocasião, mesmo remota, de ofender a Deus, como os espetáculos, leituras inconvenientes, ambientes em que deixou a presença de um homem e de uma mulher que segue Nosso Senhor de perto. Para isso, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, porque só assim é que podemos, com a sua graça, com a sua intercessão, vencer essas ciladas do demônio e aí orientar-nos sempre para as palavras do Salmo, quando diz: Oxalá não endureçais os vossos corações quando ouvirdes a sua voz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.